Vamos ministrar a palavra. Tá comigo, igreja? Tem gente aí ou fugiu todo mundo? Amém, irmãos. A minha pregação hoje, ela é o início da pregação de domingo. Deu que essa semana eu tô com uma dobradinha, né? Eu vou pregar quarta e vou pregar no domingo. E também, essa semana é a semana da Páscoa, né? Que comercialmente se comemora a Páscoa. Então, eu vou fazer uma pregação dupla. Já que no domingo eu não teria tempo para me aprofundar naquilo que eu queria ministrar, hoje eu vou dar o início da pregação de domingo. Então, é muito tremendo que Deus vai falar conosco hoje, só que você tem que vir no culto domingo, porque ele não tem fim a nossa pregação de hoje. O fim dela é no domingo. Então, se você só ver hoje, você vai ficar com metade da palavra. É como se saísse no meio do culto. Certo? Espero vocês no domingo, hein? Vamos lá. E antes de eu iniciar na palavra, eu acabei aqui, antes de começar o culto, eu estava olhando o meu WhatsApp, né? E estava vendo o grupo dos PEPs em Santa Catarina. E Blumenau é um lugar onde eu acho que tem uns 4 ou 5 PEPs. E um menininho, quando a mãe estava buscando ele para ir embora do PEP, porque foram pedido lá em Blumenau para dispensar todas as crianças, ele olhou para a mãe dele na sua ingenuidade, né? E ele disse para a mãe dele assim: sabe por que o homem não veio na minha escola, mãe? Porque nós pintamos a porta dela com o sangue de Jesus. Porque eles estão celebrando a Páscoa. É sobre isso que eu quero pregar, mas para chegar nesse sangue, eu vou dar uma introdução. Amém, irmãos? Vamos lá, Azaf, comigo? Preparando a Páscoa. E não é dando as ofertas dos chocolates do supermercado, irmãos. Nem pensem nisso, tá? Vamos lá. Coloquei uma linha do tempo só para que os irmãos possam chegar aonde eu quero chegar junto comigo. Então, a palavra de Deus nos conta desde a criação, né, a obra redentora de Deus. Depois ele fala da queda, né, Adão e Eva, quando desobedeceram à voz de Deus. E assim o pecado entrou não somente na vida de Adão e Eva, mas em toda a humanidade. A consequência do pecado nos atinge até os dias de hoje. Depois tem o fato da Torre de Babel, onde o homem começa, com a sua soberba e altivez, querer fazer as coisas da sua maneira, e Deus já começa a trabalhar ali. Logo após isso vem o dilúvio, onde a maldade, a promiscuidade, a prostituição eram tão grandes que Deus resolve destruir tudo. E ele vê em Noé um homem justo e bom para continuar o plano, né? O projeto de Deus, para poder criar aquilo que Deus estava pedindo. Depois do dilúvio, Deus chama Abraão para que Abraão comece uma nova nação, um novo povo. E de Abraão sai Isaque, seu filho, e de Isaque sai Jacó e Esaú, mas Jacó rouba a promessa ali, rouba a primogenitura de Esaú e se torna, né, o primogênito, sequência de Abraão, Isaque, Jacó. Jacó tem 12 filhos, mas dentre os 12, Deus escolhe José. José, como acho que a maioria de vocês sabem, por uma grande, claro que tudo é obra de Deus, mas por uma grande ideia dos irmãos, ele é vendido para o Egito, ele se torna servo de Potifar e acaba se tornando governador do Egito. Então, nessa época, todo o Egito, o povo, né, a família de José foi morar no Egito junto com ele, e havia paz entre esses dois reinos, vamos dizer assim, né? Mas José morreu, os anos se passaram,
E o novo governador do Egito, Faraó, começou a escravizar o povo de Deus. Que povo, gente? Esse povo que Deus chamou em Abraão. E ele começou a ser escravizado. A Bíblia diz que Faraó ficava bravo com eles porque eles procriavam muito rápido, né? E no meio desse povo nasce um menino que se chama Moisés. E é nele que a nossa história começa. Moisés é escolhido por Deus como libertador desse povo, do povo de Deus, na nação escolhida por Deus, do povo de Israel. Mas, meu irmão, quero fazer um parênteses aqui e dizer para vocês assim, ser escolhido por Deus parece muito status, né? Dá para botar lá uma fotinha e dizer, fui escolhido por Deus. Só que ser escolhido por Deus exige muitos desafios e responsabilidades. Então, rapidamente eu vou dizer para vocês, Moisés foi escolhido por Deus. Bom, quando Moisés nasceu, Faraó tinha dado ordem às parteiras que matassem todo filho homem nascido no meio do povo de Israel. Ou seja, Moisés teria que morrer. Bom, sua mãe tem uma brilhante ideia de colocar Moisés dentro de um cestinho no rio, vigiado pela sua irmã, que devia ter mais ou menos uns 13 anos. Ele acaba sendo achado pela filha de Potifar, isso é muito bom, né? Ele vai morar no Egito, no reinado ali de Faraó. É bom, entre aspas, porque ele não tem contato com a sua mãe, né? Depois de desmamar. Certo dia, Moisés vai defender um israelita e acaba matando um egípcio. Ele foge, vai para Midian. Em Midian, ele recebe o chamado de Deus. Quando ele está vindo, Zípora briga com ele, Zípora é sua esposa, porque ele não havia circuncidado os seus filhos. E aí, meu amado, começa uma batalha maior ainda cada dia na vida desse homem. Só que eu repito, ele foi escolhido por Deus para cumprir o seu propósito. Meu irmão, os escolhidos por Deus não são aqueles que prosperam somente. Os escolhidos por Deus são aqueles que obedecem à voz do Senhor. E em tudo, Deus estará com eles. Amém? Vamos então agora abrir a Bíblia, ou você acompanha aí na live, em Êxodo 3, versículo 9 ao 12. Amém? Eu vou ler, está aí na telinha, né? Você pode acompanhar comigo. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com quem os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, esse momento é o momento que Deus chama Moisés lá em Midian, onde a sarça pegava fogo e não se consumia, e ali Deus chamou. E Moisés questiona, né? Tipo, quem sou eu? Um fugitivo do Egito, né? Quem sou eu para que Faraó me escute? Mas Deus estava ali fazendo uma aliança com Moisés, dizendo que ele estaria com ele, porque o propósito era dele. Na próxima passagem, ali em Êxodo 5, nós vamos pular, né, porque essa história é muito rica. O propósito de Deus começa a se cumprir. Moisés vai, aí tem toda a trajetória, Moisés encontra Arão, né, e eles vão até Faraó. Então, lá em Êxodo 5, no versículo 2 ao 4, nós vamos ver isso acontecendo. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel?
Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus de Hebreu nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Depois desse momento, Faraó dobrou o trabalho do povo de Israel. E esse povo ficou revoltado com Moisés, né? Veio aqui nos libertar e o Faraó nos deu mais trabalho ainda. E Faraó tinha uma prepotência, né, que ele diz: quem é o Senhor que eu escutarei essa voz para deixar o povo ir? Não, eu não vou deixar. Só que Moisés, ele podia ser um simples homem enfrentando algumas batalhas. Só que o propósito é de Deus, e Deus é soberano. O propósito de Deus, ele se realiza, ele se cumpre além da vontade humana. Deus, ele está acima de tudo e de todos. E nós vamos ver isso agora, irmãos. Então, vai começar a saga, né, da pregação de quarta-feira. Êxodo 7, versículo 3 ao 5. Coloca lá, Azaf. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha como Moisés começa essa batalha. Com Deus, dizendo para ele assim, ó, olha, Moisés, você vai falar com o Faraó, para o Faraó deixar o povo ir. Mas eu vou endurecer o coração dele. E ainda vou multiplicar os meus sinais sobre a terra do Egito. Faraó, pois, não vos ouvirá. Eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Não ia ser a bondade de Faraó, ia ser a potente mão de Deus. Como que esse homem, ele começa um propósito, já escutando da voz de Deus, olha, começa aí, mas vai ser difícil, porque eu mesmo vou dizer para Faraó não deixar vocês irem. Irmãos, quantas vezes nós somos chamados para assumir um ministério, e nos primeiros dias do ministério nós somos provados, nós somos atribulados. Um dia desses, uma irmã me perguntou o porquê. E eu falei, porquê de às vezes tanta prova, né? E eu disse para ela, o porquê eu não sei, só a Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho plena certeza. Ou Deus quer te ensinar, ou Deus quer se manifestar. Algum propósito Deus tem com tudo isso. E às vezes, quando nós líderes passamos por essas provas, muitas vezes Deus quer nos ensinar. Deus quer retirar de nós a soberba. Deus quer retirar de nós a altivez. E Deus quer mostrar a nós, líderes, que o ministério e a obra não é nossa, é dele. E ele age da forma dele. Hoje nós recebemos a notícia de manhã do Luiz, de que a irmã Renilda teve seu carro roubado na frente de casa. Meu coração já ficou apertadinho, porque eu também tive meu carro roubado, na frente da igreja do São Vicente. E há pouco tempo nós tínhamos assumido o Ministério de Jovens e começado o Ministério Mira. E Deus nos provou, irmãos. O Azaf tinha apenas 2 aninhos e nós precisávamos do carro, e nós ficamos 2 anos sem carro. Deus nos provou, e nós, não estou dizendo que é isso que Deus está fazendo contigo, tá, Renilda? Estou contando meu testemunho. Deus nos provou e nos ensinou. Então, minha irmã, meu irmão, olhem a história de Moisés e sejam renovados na vossa fé, com os propósitos de Deus na nossa vida. Amém?
Vamos lá, então. Primeira praga. Êxodo 7, 17. Irmãos, vocês estão comigo? Tem alguém aí? Então me diz aí qual é a primeira praga. Vamos ver se vocês sabem. Que eu acho que eu estou sozinha. Como diria o bispo Samuel, estão comigo, igreja? Vamos lá, vamos ver quem é que coloca ali qual é a primeira praga. Roberto diz, estamos aqui. Acho que ele não sabe qual é a primeira praga. Brincando, amor. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem gente digitando. A água que virou sangue. Muito bem. Meu irmão acertou. Ah, irmã Marilene, o Tiago foi mais rápido agora. Vou dar um bis para ele. E não é pela Páscoa, tá? É só porque tu acertou. Então, vamos lá, gente. É um antes, filho. Não tem um antes? Aí. A primeira praga. Êxodo 7, 17. Assim diz o Senhor. Nisto saberei que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferireis as águas que estão no rio e tornar-se-ão sangue. Toda a água do rio Nilo, dos canais, das lagoas, dos reservatórios de água, toda a água do Egito virou sangue. Além de ser algo super nojento, imagina o cheiro forte que tinha. Toda a água que eles se banhavam, a água que eles iam cozinhar, toda a água tinha virado sangue. Essa primeira praga, ela tem uma curiosidade que vocês vão entender um pouco lá na frente. Que os magos de Faraó, eles revertem essa praga. Um pouquinho mais abaixo do versículo que eu li, os magos fazem a mesma coisa que Moisés fez e a água volta. E mais para frente eu vou ministrar um pouco sobre isso. O rio Nilo, para o Egito, ele era vida. Ele representava a vida. Ele representava as deusas da fertilidade. Ele era a manifestação para o povo do Egito da fertilidade, da vida. E eles consagravam esse rio a um deus chamado Rapi-Nilo. Até espécies de peixes que tinham nesse rio eram como deuses para o povo do Egito. Então, quando Deus ele age, né, pode botar a próxima ali, filha, a fotinha. Quando Deus começa a agir através dessas pragas, a primeira coisa que Deus vai é aonde Faraó e os egípcios tinham como vida. Ele fere. Ele começa a mostrar para Faraó que ele é o poder. E o poder da vida está na mão dele. Que nenhum Deus tem poder maior que o dele. Ele mostra para Faraó que tudo aquilo que eles creem, né, que dá fertilidade ao Egito, né, que dá prosperidade para o Egito, Deus, com uma simples vara, transforma em sangue. Né? Sangue tem muito a ver com, claro, para nós vida, né, através do sangue de Jesus, mas também com morte, né, com luto. Então Deus mostra a Faraó que ele é a vida e é dele que vem a fonte da vida. Amém? Vamos para a próxima, então. O Roberto botou uma lesma. Não entendi. Ah, tá. Jesus. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Qual é a próxima praga? Vamos ver quem sabe. Sem olhar na Bíblia, hein? Quero ver aí se vocês sabem. Sem olhar na Bíblia. Quero ver. Vamos lá. Quem vai ganhar um bicho no domingo? Muito bem, Maria. As rãs. Muito bem. Êxodo 8, versículo 6. Vamos lá?
E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. A segunda praga também vem do rio, né? E com essa praga, o coraçãozinho de Faraó, ele começou a dar uma amolecida. Mas lembre-se, Deus tinha dito que Deus ia endurecer. Então, Faraó começa a pedir a Moisés que ele ore para que as rãs sejam tiradas, porque as rãs, gente, elas invadiram tudo, né? De tudo que tinha ralo, que tinha água, começou a sair rã. Mas logo depois que Moisés ora, o coração de Faraó voltou a ser endurecido. As rãs, também para o povo do Egito, representavam uma deusa, a deusa Egete. Então, eram dois combinados ali, o rio, daquele outro deus, e as rãs. Deus começa a mostrar para Faraó que essa terra e tudo que nela há, que a natureza, pode botar o próximo, filho, a fotinha ali, que a natureza é comandada por ele. A natureza, ela obedece à voz de Deus. Meus irmãos, às vezes nós não temos noção do Deus que nós servimos. Um Deus que, num bater de cajado, sai rã para tudo quanto é lado. Olha só aquela foto ali, apavorante. Eu sei que eu conheço pessoas, eu não vou citar os nomes, que têm medo daquelas pererequinhas, bem pequenininhas. Eu não tenho medo da pererequinha. Mas o Asa falou aqui que todo mundo tem medo. Mas vocês imaginam essa montoeira de rã. Eu e o meu irmão não teríamos medo, porque quando éramos pequenos, nós alimentávamos rã, que meu avô tinha um ranário. Né? Mas nessa quantidade, pulando em cima da gente, aí eu não sei. Mas Deus, ele tem o poder de comandar a natureza, meu irmão. É Ele que fez isso. Bom, vamos para a próxima. Terceira praga. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu novamente o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Mãe, piolho é praga. Pode falar mal do piolho porque é uma praga. Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos sobre toda a terra do Egito. Nós vimos, às vezes, em filmes, né? Aquelas mulheres todas super vaidosas e, pelo que nós sabemos, elas eram carecas já por isso. Mas vocês imaginam o pó da terra virar tudo aquelas areinhazinhas piolho. E esse piolho, ele invadiu o povo do Egito. Nesse momento, os magos tentaram imitar a praga. Eles tentaram fazer como Faraó, como Moisés, porém eles não conseguiram. Começa ali um reconhecimento do poderio e da soberania de Deus. Mais para frente a gente vai falar. Com a praga dos piolhos, os magos, eles chegaram a Faraó e disseram que eles não conseguiam. Nesse momento, Deus mostra que as outras religiões, os outros deuses, eles têm poder limitado. Às vezes nós ouvimos, né, alguns milagres, algumas coisas acontecerem em outras religiões, e nós, às vezes, quem sabe, nos questionamos. Queridos, essa passagem aqui, de Êxodo, ela nos mostra que isso é capaz. Os magos, eles faziam também sinais. No início, lá, quando Moisés joga o cajado no chão e vira serpente, os magos também fazem isso. Só que esse poder, ele é limitado. E até esse poder está debaixo da soberania e do poder de Deus. O poder do nosso Deus, ele é
ilimitado. Não tem níveis de poder para o nosso Deus. É Ele o soberano sobre tudo e todos, até mesmo sobre esses magos. Amém. Vamos para a quarta. Eu não vou mais poder fazer a brincadeirinha porque já é 9 horas. Tem que ser rápido. A quarta praga. Então disse os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu. Olha só o que os magos disseram. Isto é o dedo de Deus. Ou seja, Deus está agindo, não tem mais o que ser feito. Mas o coração de Faraó continuava endurecido. Claro, quem estava endurecendo era Deus. E não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e eis que sairá as águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que sirva. Porque se não deixares o meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Êxodo 8, 19 e 21. Então, o Egito, ele fica cheio de enxame, cheio de mosca. E... Só um pouquinho. Faraó, ele começa a querer negociar com Moisés, né? Ele queria que Moisés... Não, tudo bem, então. Adorem vocês, o Deus de vocês aqui no Egito. Eu vou deixar vocês adorarem o Deus de vocês aqui. Quando chegou a praga da mosca, ele começou a querer negociar. Mas Moisés recusou a resposta. Pois a vontade de Deus era sair dali para adorar a Deus. Irmãos, quantas vezes, no meio do propósito de Deus, nos aparecem propostas aparentemente boas? Quem sabe um de nós falaria assim: mas, gente, vamos adorar a Deus aqui. Quem sabe os egípcios se convertam. Né? Faraó está sendo bom, não vamos ter mais que passar por essa batalha. Vamos adorar a Deus aqui. E nós quebramos aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Mas Moisés foi obediente à voz de Deus. Ele já devia estar cansado, né? Vai até Faraó, escuta do povo de Israel, vai até Faraó. Faraó endurece o coração, Faraó diz. Mas ele disse: não, Deus mandou eu tirar o povo daqui para que ele adorasse a ele no deserto. Bom, os egípcios adoravam um Deus chamado Beuzebu, que, segundo a crença dele, ele era poderoso para afugentar moscas. Que povinho, né, gente? Até Deus para afugentar moscas ele tinha. Deus, nesse momento, ele dá uma marca, porque todas as pragas que vinham sobre o Egito, elas não atingiam o povo de Israel. Enquanto tudo lá estava cheio de mosca, o povo de Israel estava lá bem bonitinho, sem nada. Deus marca o seu povo. Deus, ele cuida dos seus. Pode botar lá, filho, as moscaradas. Deus, ele mostra que ele cuida do seu povo. Tá, minha irmã, mas se ele cuida, por que algumas coisas ruins acontecem com o seu povo? Eu repito, porque Deus tem propósitos, Deus tem ensinamentos. E nós temos que ouvir a voz, obedecer, entender, e em todo momento que o nome de Deus seja glorificado. E era isso que estava acontecendo. O nome de Deus estava sendo glorificado no meio daquele povo. Próxima praga. Vamos ver agora, fazer uma brincadeira aí. Não, bota! Já foi, então. Vamos ver qual é a próxima praga. Êxodo 9, do 5 ao 7. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo... Aqui ele dá um tempo para Faraó, né, nessa quinta. Ele diz: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém,
do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, ele ficou irado e não deixou o povo ir. A quinta praga foi a peste, né? Terrível, que veio sobre todo o rebanho do Egito. Gente, todo o rebanho. Era camelo, era jumento, era cavalo, era ovelha, era gado, todo o rebanho. Um dos ganha-pão, né, do Egito, né? Ele foi atingido por essa praga. E Israel continuou com seus gados, com as suas ovelhas. E Faraó foi lá para ver. E ele viu que o povo que ouvia a voz de Deus estava guardado. Pode botar lá a fotinha. Deus é aquele que cuida da nossa riqueza. Sem Deus, não há segurança financeira, meus irmãos. Deus mostrou a Faraó, que era um homem muito soberbo e altivo, que o controle não estava na mão dele e nem nos excelentes gados que ele tinha. É legal dizer que o povo de Israel ele não tinha os gados tão lindos e bons como o povo do Egito. Israel, nessa época, eles eram escravos ali, eles ficavam com a sobra. E isso era motivo de soberba de Faraó, né? Porque ele escravizava aquele povo não tinha o do bom e do melhor, e ele tinha os melhores gados, o melhor rebanho. Ele era rico, ele era poderoso. E Deus mostra para ele que não adianta a melhor riqueza ou a sabedoria humana, porque Deus, ele é Deus e ele age da maneira que ele quer e como ele quer. E quando ele atinge os gados, atinge a produção, né? Agrícola, né? Agrícola não, produção pecuarista, né? Não sei, do Egito, ele mostra para Faraó que ele está perdendo tudo. E ele deveria reconhecer que Deus era Deus. Próxima praga, vamos ver lá, antes do Asaf colocar. Não coloca, vamos ver se eles sabem qual é a próxima praga, para ver se eu não estou sozinha. Vamos lá, gente, qual é? É a sexta ou a quinta? Quinta? Sexta praga, qual é a sexta praga, gente? Digam para mim. Ih, não tem ninguém digitando. Está todo mundo dormindo. Úlceras. Úlceras. Aonde, Roberto? Aonde, meu amor, eram as úlceras? Vamos ver, então? Êxodo 9, 8. Então, disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Gente, até ali eu tinha os gados que sobraram, né? Alguns ali que não chegou a praga, chegou a úlcera. Nessa praga, a palavra de Deus, ela nos mostra que os magos foram afetados, né? E diz a palavra que os magos, eles vão para casa, eles abandonam o Faraó. Tipo assim, não tem mais o que você fazer. Vamos embora, porque esse Deus ele é muito poderoso. Pode botar lá, filho. Então,
aqui fala sobre saúde, né? Sobre a saúde que Deus mostra a Faraó que a saúde depende de Deus. O povo de Faraó, o povo do Egito, ele tinha muitas crenças em deuses, em porções, em coisas que eles preparavam, né? E sabiam que a saúde deles ficaria boa. Eles eram preocupados com isso. E quando Deus manda do pó da terra uma sarna, que imediatamente já se torna em úlcera, ferindo todo o povo do Egito, do menor ao maior, até os magos que se achavam poderosos foram feridos e se mandaram, foram para casa. Deus mostra a Faraó que a saúde, que a nossa saúde, a nossa vida está nas mãos de Deus. É dele que vem. Isso nos ensina também, meus irmãos, que a nossa vida totalmente é na mão de Deus. É para Ele que nós devemos agradecer de poder de manhã ter saúde para trabalhar. E muitas vezes nós murmuramos. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, o povo de Israel também está murmurando, tá? Porque o Egito está em confusão, então o povo não está podendo trabalhar, então não está tendo comida. Nesse momento aí, o povo de Israel, em vez de engrandecer o nome de Deus, eles estão murmurando. E quantas vezes nós também, irmãos, murmuramos? Esse Covid que veio avassalador, né, sobre o mundo. E nesse momento você pode olhar para os seus aí na sua casa e ver todos. Né? Falando aqui da nossa igreja. Né, hoje o Nereu e a Rosângela, né, perderam os pais e a sogra. Mas a maioria dos nossos irmãos, eles podem... E às vezes nós murmuramos. E às vezes nós reclamamos porque acordamos de manhã com muita dor no corpo. Irmãos, comecem a glorificar a Deus pela vida e pela saúde que Ele te dá. Comece a reconhecer o senhorio de Deus em sua vida. Amém? 7ª praga. Êxodo 9, 22 ao 24. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito. E sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a terra do campo e na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E o Senhor deu trovões e saraiva. E o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva misturada, fogo misturado com a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que o Egito veio a ser uma nação. Então, essa praga, ela não era uma chuva de pedra qualquer. Né? Nunca se viu algo parecido. As pedras que caíam sobre o Egito, elas vinham com fogo. E elas destruíam tudo. O pouco que ainda havia restado sobre o Egito, foi destruído com a saraiva e com o fogo. E nesse momento, algo interessante, porque Deus dá um aviso ao povo do Egito. Ele diz que se recolhessem as suas coisas dentro de casa, essas coisas seriam poupadas. E alguns oficiais de Faraó começam a reconhecer a soberania de Deus e que Deus ia fazer aquilo que ele estava falando. E com esses oficiais não acontece, não é destruído as coisas dele. Só que Faraó não reconhece isso. Faraó, ele continua endurecido. Por mais que, nesse momento, ele implora por um alívio. Né? Ele implora que Moisés dê um alívio. Ele reconhece, a culpa é minha, sou eu que sou culpado, meu coração está duro, traz um alívio. E promete que vai libertar o povo. Mas isso dura o tempo que Deus quis. Porque o coração dele se endurece novamente. E aí vem o significado, né? Segurança para aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem. Às vezes a voz de Deus, ela não é fácil de ser obedecida. Às vezes a voz de Deus pede coisas que nós não queremos fazer. Mas o obedecer à voz de Deus nos traz segurança. Mesmo
sendo aquilo que eu não quero fazer. Ouça a voz de Deus. Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa e fala, mas não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu não vou cumprir isso que Deus quer. E às vezes, irmãos, tudo aquilo que tu tem se torna um peso, porque você não cumpriu a vontade de Deus. Ouça a voz de Deus e a obedeça. 8ª praga. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram gafanhotos sobre toda a terra do Egito. E assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes, desde nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Êxodo 10, 13 a 15. Bom, o gado que havia sobrado, Deus mandou úlcera. O que havia sobrado, Deus mandou chuva de pedra com fogo. O que havia sobrado, Deus mandou o gafanhoto comer. Eu não sei se vocês lembram que no começo da pandemia, teve uma nuvem de gafanhotos. Eu sei que era em algum país aqui que faz fronteira com o Brasil, não me lembro qual. E nas imagens que nós víamos na televisão era assustador. Então a Bíblia diz que o que houve no Egito nunca houve antes e nunca depois deles haverá. Então era imensamente maior. E veio realmente para destruir todas as árvores, todos os frutos. Veio dar aquela pincelada final, sabe? Aquela pinceladinha final de Deus. Veio para isso. Nesse momento, Faraó manda chamar Moisés e começa a confessar os seus pecados para Moisés, dizer que ele é errado, e pediu que Faraó orasse para que os gafanhotos saíssem. Ele começa a reconhecer que a culpa é dele, que ele é pecador. Mas Deus endurece o coração dele. Essa praga, ela vem novamente mostrar, pode botar lá, filho, os gafanhotos. Ela vem novamente mostrar para o povo que o sustento vem de Deus. Não sei se isso aconteceu, mas eu imagino Faraó dizendo, bom, foram os gados, mas nós temos agricultura agora, temos as nossas plantas verdinhas, né? Alguma coisa sobrou depois da chuva de pedra, nós vamos conseguir reconstruir o Egito. Vão? Não vão, porque com Deus não se brinca. Então veio os gafanhotos e destruíram tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para a 9ª praga. Êxodo 10, do 20 ao 23. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre o Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O Asaf não colocou ali o texto, né? Mas está em Êxodo 10 e 23. Gente, pensem comigo. Estamos encerrando já. Pensem comigo. Veio mosca, veio água que virou sangue, veio mosca, veio... Agora eu não vou saber a sequência certinha, mas foi vindo várias coisas, foi destruindo tudo. Quando eles pensam assim, não, agora acabou com o gafanhoto, não tem mais nada para morrer, vamos começar a faxina, vamos limpar e vamos voltar ao Egito a viver aqui. Aí Deus pega 3 dias e manda trevas. Gente, o que seria uma treva que se apalpa? Eu acho que era uma coisa tão densa que dava para sentir aquele... eu não consigo imaginar para poder falar para vocês. Eu consigo imaginar, mas não consigo falar. Que era algo muito, muito escuro, era um breu total. Onde
ninguém pôde se levantar do seu lugar durante 3 dias. Vocês já imaginaram isso? A escuridão total. Gente, eu confesso para vocês, quando falta luz na minha casa, a minha casa ela é bem escura. Então, quando falta luz, pode ser de manhã cedo. Eu não consigo cozinhar ali na cozinha de dentro. E aí eu fico muito perdida. Eu acredito que muitos de nós ficamos perdidos quando falta luz, né? Então, imagina no Egito todo, durante 3 dias. E assim, né, se tu saísse um pouquinho, andasse, olhasse lá no lugar da escravidão de Israel, todas as luzezinhas acesas. É triste, irmãos. Os egípcios, ao amanhecer, eles celebravam ao Deus da vitória, que para eles era o Deus Sol, o Deus Ra. E vocês viram ali que quando Deus manda a treva, ele manda, estende a tua mão para o céu e virão trevas. Não. Me confundi aqui. Porque o Egito, ele amava o dia, né? Tanto é que Faraó se levanta de manhã cedo, vai ali no rio se banhar, né? Pegar o sol, o primeiro sol da manhã. Mas o Criador do sol é Deus, o Criador da noite é Deus, não é Ra, né? Então, aquelas trevas que cobriram todo o Egito, fez com que Faraó quisesse, assim, dar uma negociada, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vocês levam as crianças de vocês, mas me deixam os gados. Mas Deus não quis. Porque Moisés queria cumprir o propósito de Deus. Bota lá, filhas trevas. Que não está, está bem escuro, né? Que não está muito ainda porque tem uns risquinhos brancos. E essa treva, ela nos faz reconhecer que a nossa vida depende de Deus. O Senhor é o sol da justiça que raia sobre nós. O Senhor é aquele que todo dia pela manhã renova sobre nós as suas misericórdias. O Senhor é aquele que nos faz viver plenamente. Ele é o governo de todas as coisas. Ele mostra para o Egito que ele é Deus, mas ele mostra para nós também hoje que ele é Deus e que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. E para encerrar esse momento, porque não encerra hoje, só no domingo, a 10ª praga, Êxodo 12, 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. A 10ª praga, ela vem concluir o juízo de Deus. Pode colocar lá, filho. E a 10ª praga, ela significa que Deus salva. E tem muito, muito a ver com a nossa salvação hoje. Mas esse ensinamento nós vamos receber da parte de Deus no domingo à noite, no nosso culto presencial. E nesse culto nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. Então é um culto muito significativo com relação a memoriais, né? Então não falte esse culto. Venha celebrar conosco o Deus que nos salva, o Deus que nos salvou, o Deus que se fez por nós, Cordeiro. Te espero no domingo. Quero pedir perdão, né? Pelo um pouco de nervoso, ter atropelado algumas palavras. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero no domingo, meu irmão. Deus abençoe.